Pessoal, eu estou trazendo aqui para vocês um material que eu preparei com o objetivo de elucidar alguns pontos que talvez não estejam ainda muito claros, para poder apoiar vocês nessa aventura, né, da primeira versão aí do planejamento da pesquisa do TCC ou do projeto de pesquisa do TCC ou ainda do relatório de projeto multidisciplinar 2, tanto faz o nome. Todos eles são sinônimos para a gente no momento. E é um texto muito resumido, ele não pretende ter o alcance dos livros, né, dos textos que vocês tiveram acesso, mas em compensação ele é um material de consulta direta, muito mais simples, né, de ser compreendido e mais direto e mais rápido para ser consultado. Mas certamente que não elimina, né, a necessidade da gente, em algum momento, se debruçar sobre os textos, sobre os livros e fazer uma leitura reflexiva a respeito dos livros. Mas quando a gente já tem uma familiaridade maior com esses conceitos, essas questões que envolvem a metodologia da pesquisa, a metodologia do projeto de pesquisa, fica mais fácil a gente consultar os textos, fica mais fácil até a gente saber quais os trechos que são mais importantes para a gente, o que a gente precisa consultar e no que a gente precisa se demorar mais, no que a gente é necessário uma compreensão maior e o que a gente pode ter uma compreensão um pouco mais rápida, um pouco menos aprofundada. Tem também, acho que isso daqui ajuda muito para quem tem, né, a natureza do aprendizado mais focado no ouvir, na audição. Eu não sei se vocês já viram esses estudos, mas há estudos, né, bastante consolidados a respeito disso, cientificamente corretos, a respeito dessa questão do aprendizado e que dividem as pessoas em dois grupos, um grupo que é mais auditivo, que aprende mais ouvindo, e outro grupo que é mais visual, que aprende mais lendo. Eu, sem dúvida nenhuma, me enquadro mais no segundo grupo. É óbvio que se eu não tiver a opção, eu vou ouvir, mas eu prefiro ler. E para quem, como eu, também prefere gostaria, né, de ter algo mais resumido, gostaria de olhar, né, as minhas observações a respeito dessa questão, pode consultar os slides sem narração, que eu deixei lá no Moodle também. Então, a gente começa com um recadinho. Sua pesquisa vai abrir novos caminhos para o conhecimento, sem dúvida. E quando a gente fala isso, eu não estou falando o conhecimento como algo distante da gente, não. A pesquisa é fundamental para a gente organizar o pensamento, é fundamental na nossa formação, é fundamental para a atuação na área de engenharia, é fundamental para o desenvolvimento de projetos. Então, a gente desenvolver esse tipo de pensamento científico é muito importante para o conhecimento. É óbvio que também, por que não, né? A gente pode contribuir sim para o conhecimento da humanidade, para esse conhecimento acumulado, mas com certeza o nosso objetivo dentro da disciplina é a formação dos alunos, é a formação de recursos humanos. E aí, vamos falar um pouquinho a respeito de pesquisa científica? Bom, num primeiro momento, todas essas questões que envolvem a pesquisa científica podem causar um estranhamento, porque
aparecem conceitos muito novos e que exigem familiaridade, exigem tempo de reflexão, exigem uma certa experiência. Eu acho que da mesma a gente pode fazer analogia com diversos tipos de conhecimento que a gente enfrenta ou que a gente acaba, né, adquirindo, não era bem a palavra, a gente acaba tendo, né, durante a nossa formação dentro da graduação. E às vezes a gente precisa de tempo para a gente conseguir decantar e realmente fazer esse conhecimento aflorar. Ou seja, ter um certo domínio a respeito desse conhecimento. Então, a familiaridade é muito importante, a experiência é importante a respeito disso. Eu tenho certeza que quem já fez iniciação científica ou está fazendo iniciação científica, já desenvolveu parte do trabalho ou já escreveu um projeto para iniciação científica, fica muito mais tranquilo entender os conceitos que a gente vai conversar aqui do que para quem nunca viu. Mas quem nunca viu está tendo a primeira experiência. Talvez seja uma experiência um pouquinho dura, assim, inicialmente, mas a gente insistindo, né, um pouquinho no assunto, tendo paciência e persistência, a gente tem excelentes resultados. Das possíveis divisões das etapas da pesquisa, coloca de forma formal. A gente sabe que essas divisões elas não são tão rígidas, elas não se colocam na prática da pesquisa de forma rígida. A gente usa esses feedbacks, esse ciclo, esse vai e volta, esse aprimoramento o tempo todo até o final da pesquisa. As etapas são divididas em ruptura, construção e constatação. São nomeadas aqui dessa forma. A gente vai trabalhar dentro do planejamento nas etapas de ruptura e de construção. A parte de constatação, ou eu prefiro chamar de execução, aí já diz respeito à execução da pesquisa. Aí já ultrapassa a fase de planejamento. Dentro da fase de planejamento, a gente tem a etapa 1, que é a questão inicial da pesquisa, a etapa 2, que é a fase exploratória, a 3, que é a problematização, e a 4, que aqui é chamada de construção do modelo de análise, a gente prefere chamar de metodologia, como a gente vai ver mais para frente. Na fase de ruptura, muito interessante essa nomenclatura, a gente tem a questão inicial e a fase exploratória, e existe uma retroalimentação constante nessa fase. A gente só, né, chega até a problemática, que seria a etapa 3, quando a gente já tem essa fase bem estabelecida. A fase exploratória ela é feita por leituras e por, às vezes a gente precisa fazer algum tipo de coleta de dados, precisa ir a campo, instalar equipamento, coletar, verificar variável, para saber mesmo se o que a gente imaginava como uma possibilidade de pesquisa é passível de ser abordado como uma pesquisa científica. É muito importante também nessa fase a seleção dos artigos científicos. Então, a gente tem a questão inicial, a gente define o termo de pesquisa e vai para o portal de periódicos ou para o Scopus ou para o Web of Science ou para o próprio Google Scholar para fazer a pesquisa a partir desse termo. E se a gente não encontra nada, é uma situação bastante preocupante. Ou a gente encontrando alguns títulos já é um começo, porque aí a gente pode fazer a leitura dos títulos que são aderentes a essa pesquisa e rever os termos, escrever novamente os termos e fazer a pesquisa e assim construindo a nossa etapa exploratória e consolidando a nossa questão da pesquisa, a problemática, o problema da pesquisa.
uma fase de ruptura, ruptura da inércia mental. A questão inicial, a questão inicial é uma questão que ajuda a conhecer e compreender melhor determinado fenômeno estudado. Como que a gente, né, encontra, ou como que essa questão inicial encontra o pesquisador, ou como que o pesquisador, em meio a tantas possibilidades, tantas ideias, como que ele identifica essa questão inicial. Os manuais sobre metodologia de pesquisa, inclusive aqueles que a gente usa, né, como fundamentação dentro da disciplina, eles ensinam que as pesquisas são motivadas por interesse pessoal, por alguma leitura de publicação que porventura a gente faça, ou de forma passiva, ou às vezes de forma ativa, você conhece a respeito de uma área que é uma área que é interessante, por exemplo, clima, né, mudanças climáticas, e você vai buscar alguma sub-área dentro dessa para poder estudar. Então, essa busca pode ser passiva, simplesmente pode cair no teu colo de alguma forma um tema de pesquisa, ou você conversou com um pesquisador, ou um colega comentou alguma coisa a respeito de uma pesquisa que ele está fazendo e você achou super interessante, ou você assistiu um noticiário de TV, leu uma revista e se deparou com alguma pesquisa, ou resultado de alguma pesquisa que está sendo feita, ou que terminou recentemente, e aquilo te toca de alguma forma, te deixa curioso. E aí você resolve investir nessa questão. Bom, depois de processada toda essa ideia através de conversa com professores, com os colegas, na busca nos bancos de artigo científico, em teses, dissertações revistas, né? Novamente o Google Scholar, etc., a questão inicial deve ser redigida de forma clara, realista e verdadeira, fundamentada na ciência existente. Por isso que é muito importante a gente lançar mão da leitura de artigos científicos, da busca, da identificação, da seleção dos artigos científicos, teses, dissertações. Dica: quando a gente for buscar em artigos científicos, dê preferência, e for a primeira incursão a respeito do assunto, dê preferência para as revisões, para os reviews, que eles trazem um apanhado a respeito do tema. Então, nesses reviews, já foi feita a leitura, a identificação de diversos artigos, de uma lista grande de artigos, foi feita a leitura desses artigos, e o que aparece ali no review é o resultado já dessa compilação dos diversos artigos. Então, por vezes, eles já trazem já uma identificação de quando começou a pesquisa naquele assunto, de como foi o desenvolvimento do campo de pesquisa, daquele campo de pesquisa, quais os centros de pesquisa que foram mais atuantes ao longo dos anos, né, naquela área. Então, traz uma fundamentação bastante interessante. Entre teses e dissertações, dê preferência para as dissertações, porque as dissertações elas são mais genéricas, e também como elas usam, né, dispõem de um volume maior, pode ter mais texto, elas são muito mais bem explicadas do que os artigos científicos. Os artigos científicos, como tem uma limitação de página importante, eles são às vezes muito resumidos e a gente não consegue entender como se pula de uma etapa para outra ali dentro dos artigos. Então as dissertações ajudam bastante nessa fase. Como que a gente consegue saber se a questão ela é clara ou ela não é clara? Bom, uma forma bastante adequada da gente fazer isso é a gente apresentar a ideia para os professores, para os colegas, e a gente colher as impressões deles, as sugestões, ou seja, né, a gente vai apresentar as ideias para a comunidade científica. Chegamos à etapa 2, a etapa exploratória.
A questão inicial ela é apurada, adaptada, são recortadas as arestas, né, usando os artigos científicos e dissertações que foram selecionados para leitura. Uma coleta de dados exploratória normalmente é necessária, e através deles vai se testando, identificando as possibilidades, criando variações e sempre analisando as respostas parciais o tempo todo. E a partir da resposta parcial, se vai adequando o planejamento da pesquisa e definindo cada passo que vai ser necessário para o desenvolvimento. Então, o projeto nessa fase ele está em constante revisão, até se chegar a um ponto satisfatório ou, normalmente, até se chegar ao prazo máximo que nos é dado para cumprir essa etapa. Bom, e aí a gente vai explorando esse fértil e fascinante mundo da pesquisa científica. Nessa etapa de exploração, a gente vai acumulando informação. Quando a gente chega, né, no fim da exploração, a gente já não tem aquela desfamiliaridade com a pesquisa científica, com o tema que a gente tinha inicialmente. É uma etapa de muito crescimento pessoal, muito crescimento de conhecimento. Olha, a gente precisa ser organizado nessas etapas, então a gente precisa anotar, precisa organizar tudo, porque a gente precisa dessas informações que a gente vai coletando ao longo da exploração, ao longo da etapa exploratória. Porque todas essas informações elas serão a fundamentação teórica do nosso texto, do nosso relatório, e elas vão, né, definir o problema, as hipóteses de solução e os objetivos da pesquisa. Além disso, ainda vão indicar os caminhos que devem ser percorridos para a gente alcançar esses objetivos e confirmar ou não as hipóteses formuladas, né, inicialmente. Quando a gente chega num nível satisfatório, né, da parte exploratória, a gente pode passar para a parte de construção do planejamento. Aí a gente vai passar para a parte de produção de texto mesmo. A gente vai começar a escrever a respeito da problemática. A problemática envolve o problema da pesquisa, as hipóteses de solução para esse problema e os objetivos da pesquisa, além da parte de metodologia, que são, né, que é a descrição dos procedimentos, do caminho que a gente vai usar para atingir os objetivos. De novo, a gente faz isso num ciclo que tem uma retroalimentação, um feedback e não tem. E o tempo todo a gente vai aprimorando isso, vai voltando e refazendo. Olha, meu texto ficou incorreto, ficou duplicado ali, momento, momento, né? Bom, mas vamos lá. A gente, nesse momento, é hora de definir o problema, as hipóteses de solução e os objetivos da pesquisa. E para a gente fazer essa definição, nada melhor do que escrever. Escrever e colocar de forma, registrar no papel as nossas ideias, os nossos pensamentos, nem que depois a gente precise reorganizar tudo ali. Pelo menos a gente já tem um ponto de inicial. O problema é a questão a ser investigada, é o que você deseja responder com o estudo. E essa resposta vai ser buscada por meio da pesquisa. O problema ele deve ser colocado de uma forma que exista uma resposta científica. Ah, tá. Né? Como que se faz isso? Se faz isso assim, buscando estabelecer relação entre variáveis que você pode medir, que você pode mensurar de alguma forma,
A gente até pode pensar, se eu for fazer pesquisa de satisfação com usuários de um determinado serviço, eu não vou medir, eu não vou conseguir medir. Na verdade, vai, existe técnica para isso, quando você faz através de questionários, vocês já devem até ter participado de alguma pesquisa de satisfação, a gente faz isso o tempo todo, na farmácia, em vários serviços que a gente usa. Quando você faz a inscrição para um evento ou assiste uma palestra, normalmente no final lá tem um questionário. E, e esse questionário a gente indica níveis de satisfação. E depois esses níveis de satisfação eles são mensurados em termos numéricos, em termos de porcentagem, é definido lá uma porcentagem de satisfação, né, em alguns níveis, e isso depois é calculado, colocado, apresentado em forma de gráfico para poder ser tabulado. E essas relações entre as variáveis, elas têm que ser medidas de alguma forma e dentro de condições também controladas, tá? De condições estabelecidas. Então, a pesquisa sempre é um recorte do mundo, sempre traz um recorte, né, da natureza. A gente não consegue fazer uma pesquisa que você consiga abarcar completamente todas as variáveis que existem. A gente escolhe algumas que são mais fáceis da gente, ou que a gente tem a possibilidade de controlar, que a gente tem a possibilidade de mensurar, e a gente observa, né, o fenômeno, o fato, a partir daquelas variáveis e analisa aquelas variáveis. Então, é muito comum quando a gente vai fazer pesquisa, que a gente apresente o problema da seguinte forma: quais os fatores que são determinantes disto, né, daquele fato, daquele fenômeno, a relação entre isto e aquilo, quais os efeitos disso sobre aquilo, quais as características disso, quais as semelhanças ou diferenças entre isso e aquilo. Bom, não é cientificamente interessante ou cientificamente possível a gente responder o que é melhor, o que é pior, o que é bom, o que é certo, se a gente não definir de forma muito fechada, de forma rígida até, o que significa esse melhor, esse bom, esse certo, esse errado. Quais são os parâmetros que vão qualificar o que é melhor, o que é pior. Então, eu não posso colocar um problema dessa forma. Determinar o que é melhor. Eu preciso dizer, olha, determinar o que apresentar a maior temperatura de operação. Esse é o melhor. Então, eu vou fazer toda a minha análise medindo a temperatura de operação e que apresenta maior temperatura de operação ou menor temperatura de operação em determinadas condições ambientais, em determinadas condições de trabalho, de umidade relativa do ar, de temperatura, de proximidade com o usuário, etc. Vou estabelecendo as condições para eu conseguir saber o que é melhor e o que é pior. Então, por fim, o problema é a questão a ser investigada, enquanto que o objetivo é o resultado que se pretende alcançar. A hipótese de solução, ela pode ajudar muito a gente entender quais os caminhos possíveis para aquele problema, porque um problema ele pode ter várias abordagens científicas. E a gente definindo qual a hipótese, qual a possível solução para aquele problema, qual a hipótese de solução, a gente consegue já antever o caminho,
para se chegar a essa solução. Quais os caminhos para se alcançar o objetivo da pesquisa. Bom, mas para a gente definir hipótese, já comentei várias vezes, mas a hipótese é a resposta provável, pré-estabelecida. Então, antes de eu fazer a pesquisa, eu vou ter, olha, para esse meu problema, a solução, a resposta provável é essa. Provável a partir da leitura que eu fiz ou a partir de algum experimento que eu li o relatório, que eu sei que o resultado aconteceu dessa forma. Então a gente já tem uma previsão. Quando se começa a fazer a pesquisa, já se tem uma previsão a respeito. Mas não se tem certeza, só vai ter certeza sobre o resultado quando a gente atingir os objetivos, ou é o objetivo que vai indicar. Olha, aquela hipótese estava certa, ou aquela hipótese não estava certa. A gente atingiu aquele resultado esperado, ou a gente não atingiu o resultado esperado. Acontece da gente ter pesquisa que nega a hipótese inicial. Ou seja, a pesquisa foi toda estruturada a partir de uma determinada hipótese ou de um resultado esperado, aí chega no final o resultado completamente contrário. Aí vai se buscar a explicação do porquê que o resultado aconteceu daquela forma. E a pesquisa é aceita, né, para publicação, é uma pesquisa válida, é uma pesquisa que resulta em titulação. E se isso acontecer com a pesquisa de vocês, vocês vão poder escrever sim um TCC com uma pesquisa que teve uma hipótese negada, sem problemas. Bom, a questão da problemática, sem perguntas, não há respostas e nem investigação científica. O objetivo geral indica a resposta que a pesquisa deve fornecer. No objetivo são empregados normalmente verbos mais explicativos, como analisar, explicar, saber, entender, identificar, descrever, aprender, julgar, compreender, conhecer e assim por diante. E é corrente também, não obrigatório, mas muito usado a indicação dos objetivos específicos do planejamento da pesquisa. Os objetivos específicos eles podem ser entendidos como objetivos intermediários que a gente precisa alcançar para poder chegar num objetivo geral. E aí, os verbos recorrentes nos objetivos intermediários, que são esses objetivos menores, né, que antecedem o objetivo geral, é identificar, descrever, sistematizar, caracterizar, indicar, comparar, relacionar. Então, esses verbos, né, essa forma de indicar o objetivo, eles nos norteiam na hora de escrever o objetivo. É uma forma de ter um pouco mais de segurança na hora de comunicar o objetivo. E aí, terminada a questão da problemática que envolveu o problema da pesquisa, a questão da pesquisa, a hipótese, a possível solução da pesquisa e os objetivos, o objetivo geral e o objetivo específico, a gente pode passar para a etapa 4, que no nosso organograma é indicado como a construção de um modelo de análise, ainda está errado ali, né? De na análise. Eu acho muito mais fácil chamar de simplesmente metodologia. Tem autores que chamam de materiais e métodos que não aceitam o termo metodologia, porque metodologia seria, epistemologicamente, o estudo do método, tá? E não um item dentro do seu, um item que descreve os procedimentos que você vai ter que realizar para conseguir executar a tua pesquisa dentro do teu planejamento, tá? Ou dentro do teu volume final da pesquisa, onde você descreve o que você fez, quais os processos que você usou para chegar no objetivo. Mas aqui pra gente, a gente
pode usar a metodologia, tá? Bom, método, assim, aí, assim se faz ciência. Então, nós chegamos na questão da sistematização. Na metodologia, ou materiais e métodos, tanto faz, a gente colocar uma nomenclatura ou outra, se descreve como que se vai chegar aos objetivos, qual o caminho, quais os procedimentos, quais as técnicas serão usadas, quais os equipamentos serão empregados, quais os instrumentos serão utilizados, quais serão as amostras, como que vai ser selecionada essa amostragem, quando, onde serão feitos os experimentos, se existirem experimentos, quando serão executadas todas as etapas do procedimento, e até mesmo como todos esses resultados serão analisados. Vamos falar sobre o projeto da pesquisa científica? O projeto de pesquisa ou o planejamento da execução da pesquisa traz a coleção das informações produzidas nas etapas anteriores e é um ponto de início para a construção da monografia, que além do texto do projeto, vai trazer também os resultados da execução da pesquisa. São essenciais dentro do projeto de pesquisa de TCC uma introdução e referencial teórico contendo uma contextualização, uma justificativa e o problema da pesquisa. Objetivo, aí entra objetivo geral e objetivos específicos. A metodologia, que também pode ser chamado de materiais e métodos, aí vai da preferência, não para mim tanto faz. E as referências bibliográficas, que é um item bastante importante nesse momento de formação na graduação. Sobre o enquadramento da pesquisa científica. Olha, vale ressaltar que a indicação do enquadramento da pesquisa científica é importante para mostrar que existe um domínio sobre metodologia científica. E como eu comentei anteriormente, ciência é aquilo que se faz e que se é aceito dentro da comunidade científica. Então, essa indicação desse domínio sobre metodologia científica é fundamental. Esse enquadramento da pesquisa científica, segundo uma classificação, é colocada pelo Gil, pelo Prodonov, pelo Freitas, pelo Silvio Menezes e também vários outros manuais sobre elaboração de projeto de pesquisa. Então, a pesquisa ela pode ser classificada quanto à sua natureza em pesquisa básica e pesquisa aplicada. A pesquisa básica ela é mais afeita às áreas básicas do conhecimento, então matemática, física e assim por diante. E a pesquisa aplicada, que normalmente é a pesquisa que as pesquisas dentro da área de engenharia se enquadram, ela é mais dirigida à solução de problemas. Para o TCC, normalmente os trabalhos oscilam entre pesquisa descritiva e pesquisa explicativa.
eu poderia dizer que está num intermédio. Quanto aos procedimentos utilizados para realizar a pesquisa, aí a gente tem uma lista grande aí de possibilidades. A gente pode ter pesquisa bibliográfica, eu já comento, né, há tempos com vocês que toda pesquisa vai passar pela pesquisa bibliográfica, mesmo que não seja esse o objetivo final, né, o principal enquadramento com relação aos procedimentos técnicos da pesquisa em questão, mas ela vai ter alguma característica da pesquisa bibliográfica. Pesquisa documental, ela é muito parecida com a pesquisa bibliográfica, só muda o tipo, né, do material utilizado. Quando na pesquisa bibliográfica a gente usa publicações, na pesquisa documental você usa, né, como fonte de dados documentos, relatórios, tabelas estatísticas, não exatamente publicações. Ou seja, na pesquisa documental, os dados eles ainda carecem de análise. Quando a gente faz uma pesquisa bibliográfica, os dados já são apresentados de forma analisada. Bom, pesquisa experimental. A pesquisa experimental normalmente se reproduz de forma reduzida e controlada um fenômeno, e a partir daí se define quais são as variáveis que intercedem naquele fenômeno, quais são as variáveis que têm que ser controladas, quais as variáveis que terão efeitos imediatos no resultado pesquisado, ou seja, quais que eu preciso medir, quais que eu sei que existem, mas eu não tenho condições de medir, e quais eu preciso controlar. Não preciso medir, mas eu preciso deixá-las controladas. O levantamento, também chamado de survey, que a gente já comentou, que é a pesquisa direta com as pessoas para a gente conhecer, por exemplo, o nível de satisfação a respeito de determinados serviços. Continuando, pesquisa de campo, quando a gente vai em determinado lugar para fazer a observação do fenômeno, como ele ocorre espontaneamente, né, em loco. Nesse caso, por vezes, não é possível tanto controle quanto na pesquisa experimental, mas, por outro lado, a gente pode ter diversas outras variáveis intercedendo e a gente consegue observar um fenômeno mais completo. O estudo de caso é bastante usado também e existe técnicas específicas para estudo de caso. Então, quem for pensar em fazer o estudo de caso, tem bibliografia específica para isso. A pesquisa participante ela é fundamentada na interação entre o pesquisador e os membros da comunidade estudada. Pesquisação onde os pesquisadores e participantes representativos eles se envolvem na solução dos problemas. Por exemplo, quando a gente tem uma cooperativa e o pesquisador participa dessa cooperativa, faz uma orientação, né, para a construção de casas populares, por exemplo. Eu conheço muitas pesquisas, né, que foram feitas dessa forma. E a Design Science Research, que é uma pesquisa muito feita à área de engenharia, que é uma pesquisa que tem toda uma metodologia desenvolvida para buscar ou a melhoria de produtos, processos, procedimentos ou a solução de problemas para a área de engenharia. Então, a pesquisa aplicada
mesmo. Sim, isso é o que os cientistas fazem de acordo com o que a metodologia da ciência valida. Em resumo, é isso. Assistir vídeo, consultar site pode ser excelente para complementar o entendimento a respeito dos nossos textos, dos textos que vocês têm acesso, ou seja, dos nossos manuais de metodologia científica. Porque os sites e os vídeos, às vezes, eles trazem uma linguagem que são mais próximas da nossa vida cotidiana e são complementares àquela leitura, né, que a gente fez a respeito da metodologia científica. Mas a gente de forma nenhuma pode dispensar a leitura. Por vezes a gente ter um primeiro momento em que a gente vai buscar vídeos e linguagens mais próximas do que a gente já está mais acostumado, é muito válido porque você já se familiariza mais com a linguagem, com os conceitos. Quando você vai ler o texto, aquilo já está muito mais fácil. Mesmo que tenha alguns termos ali que não são muito compreendidos, a gente consegue compreender a ideia geral. Então, é uma boa estratégia procurar vídeos. Só que a gente precisa ter um cuidado em relação a isso. Óbvio que a gente usar vídeos que são disponibilizados dentro, né, por universidades, dentro de canais oficiais, é muito melhor do que a gente pegar qualquer vídeo. Tem muitos vídeos que trazem ideias equivocadas. E quando você não conhece, né, a questão da metodologia científica em profundidade, por vezes você não consegue identificar as ideias equivocadas e isso é muito perigoso. Então, no caso de dúvida, consulte os livros, consulte a bibliografia. Essas sim são confiáveis. Bom, tem diversos livros sobre metodologia, dezenas sobre elaboração de projeto de pesquisa e TCC. A gente usa como referência o Gil, Lakatos e Marconi, Silva e Menezes e o Prodanov. Gil, Silva e Prodanov, eles são complementares. O Gil é a referência mais usada que a gente pode ter, mas às vezes é muito interessante a gente recorrer ao Prodanov, que ele traz às vezes o texto escrito de forma diferente, acaba elucidando e tirando dúvidas que permaneceram na leitura do Gil. Às vezes o Prodanov é mais direto em alguns pontos, em outros ele é ainda mais prolixo que o Gil. Então a gente precisa ficar transitando ali entre os dois. E Silvio Menezes é mais resumido, é mais fácil de ter compreensão. Então também pode ser uma boa estratégia consultar primeiro Silvio Menezes. E Silvio Menezes faz o tempo todo referência ao Gil. E Lakatos e Marconi também. Então, esse é o nosso embasamento para a disciplina. E a indicação desse embasamento de metodologia científica no texto do projeto de pesquisa é fundamental. O método científico é aprendizado que muda a forma como olhamos o mundo, que nos confere competências e habilidades para identificar problemas e soluções da vida de forma objetiva e organizada. Então,
o método científico ele não se aplica só à ciência, né? Ele é um importante passo para a formação do ensino superior, para mudar a forma de pensar e de encarar o mundo e a vida. Bom, bom estudo, boa pesquisa, boa aventura para todo mundo.